Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito pertinente que é sobre geadas. Como se formam as geadas, como é que a gente faz para prevenir, né? A gente tem visto várias pessoas postando foto nesses últimos dias de lavouras completamente queimadas, né, ocasionando perda drástica da produtividade, morte de plantas, em função da geada que nós tivemos esses dias aqui na nossa região. Em função disso, várias pessoas entraram em contato com a gente fazendo pergunta, né, como é que nós fazemos para prevenir a geada, né, o dano causado pela geada aqui no nosso sistema de produção. E também foi uma dúvida de uma integrante lá da nossa comunidade agroflorestal. E eu decidi gravar esse vídeo, que eu acho que pode ser um vídeo que pode ajudar muitas pessoas por aí, certo? Primeiramente, como é que se forma uma geada? Muita gente fala assim, porque caiu geada aqui na nossa região. Na verdade, a geada não cai, né? A geada é o congelamento do orvalho na superfície do tecido da planta. Então, à noite, quando a gente tem uma umidade relativa alta do ar, essa água condensa no tecido da planta, né? Então causa um espelho de água em cima da planta, e quando a temperatura abaixa muito, essa água congela. Esse congelamento pode causar queimadura das plantas, perda da produtividade e, consequentemente, até morte das plantas por completo, né? Então, como é que a gente faz aqui? Nós já passamos por pelo menos umas 5 geadas aqui no sítio, nunca tivemos nenhum tipo de prejuízo na nossa produção. Inclusive, a geada dessa semana, quando eu levantei e eu estava indo para a horta, e eu vi que o capim no caminho estava todo congelado, todo branco, eu corri para a horta para tentar ligar o sistema de irrigação, que é um dos métodos de prevenção de geada, né? Eu corri para a horta para tentar ligar o sistema de irrigação, mas por azar a bomba do poço tinha dado problema à noite e a gente estava sem água para irrigação. Então nós não irrigamos e nós não tivemos nenhum tipo de problema, né? Não tivemos nenhum tipo de perda. E por que que isso acontece, né? Por que que eu acho que isso acontece aqui? Então muita gente usa como forma preventiva a irrigação, e eu já vi até gente fazendo um sistema de incineramento, né? Queima, combustão de madeira, de lenha, de serragem, dentro de tambores, latas, dentro da lavoura. Eu já vi esse sistema de uva e de café, pessoal colocando fogo dentro de tambor para aumentar a temperatura do ar na madrugada e não ocasionar geada. Mas nós nunca fizemos isso aqui. Então, assim, aqui nós trabalhamos com um sistema de horticultura utilizando os princípios da agrofloresta. Então a gente aplica as ferramentas, né, da agrofloresta no nosso sistema de horticultura. E eu acho que essas ferramentas, esses princípios aplicados, eles estão diretamente relacionados ao fato da gente não ter problema com geadas. Eu acho que todos os princípios da agrofloresta contribuem para isso. A estratificação, a densidade de plantas, né, o extrato arbóreo dentro do sistema. Mas, para mim, o princípio fundamental, que eu acho que está ligado diretamente com a questão da geada, é a questão da matéria orgânica, né? Então eu vou falar sobre a matéria orgânica e como que eu acho que isso influencia no fato da gente não ter esse problema com a geada. Bom, primeiramente, muita gente acha que a geada só causa dano nas folhas das plantas e no caule, né? Porque onde a gente vê a geada se formando normalmente é na superfície da planta, que causa queimadura nas folhas. Eu também acho que a geada causa um dano no sistema radicular. Então, quando a gente trabalha com o sistema de cultivo, com a terra exposta, né, a água ela congela não só na superfície da planta, mas ela congela também no solo. E esse congelamento da água no solo, eu acho que ele causa também um problema sério no sistema radicular da planta, que influencia toda a estrutura fisiológica da planta, e causa também um impacto na vida do solo, né? Nesse dia que deu geada aqui, eu estava indo para a horta e eu vi assim, vários caminhos de formigas, formigas todas congeladas, matou todas as formigas que estavam trabalhando à noite. Então você imagina o impacto que isso tem no solo descoberto, né? Então, como nós trabalhamos aqui com o solo coberto, né, com cobertura morta, ou seja, o solo do nosso sistema de produção é todo protegido com matéria orgânica, nós usamos uma camada grossa de matéria orgânica nos canteiros e também nas entrelinhas, no lugar onde a gente caminha. Então, todo o solo da nossa horta ele é coberto. Então,
essa matéria orgânica ela acaba causando um efeito cobertor, né? Ela protege o solo desse congelamento, acaba aí protegendo também o sistema radicular da planta e a vida do solo. Então, o solo e as raízes das plantas e a vida que é envolvida ali no solo, ele fica completamente protegido com essa matéria orgânica. Então, eu acho que isso já diminui os problemas com a geada, né? O fato de proteger o sistema radicular, proteger o solo. Um outro efeito que eu acho que a matéria orgânica tem é o efeito térmico. Ou seja, ao longo do dia, apesar do capim, desse material ser um material isolante, ao longo do dia, esse material ele vai retendo o calor devagar e transmitindo esse calor para o solo. Então, ao longo do dia, ele absorve o calor do dia, do sol, e à noite ele libera esse calor lentamente. Então, o solo mantém aquecido, porque tem uma camada, um cobertor protegendo, né? E esse calor é liberado para o ambiente, né? Então, eu acho que isso também aumenta a temperatura do ar dentro da horta, diminuindo aí esse ponto de congelamento. Então, mais uma forma de se prevenir, né? A geada, em função desse efeito térmico que a matéria orgânica tem. Um outro fator que eu acho também que influencia muito é que a decomposição da matéria orgânica produz calor, né? Então, se você pega, por exemplo, uma pilha de compostagem, ou até mesmo quando esse material desse capim triturado chega aqui, a gente empilha esse material, quando a gente vai mexer, esse material chega em altíssima temperatura, né? Quem já fez compostagem em casa sabe disso, né? A temperatura da compostagem chega a 70 graus, por exemplo. Quando você empilha a matéria orgânica, ela chega em temperaturas muito altas. Quando você espalha esse material, por exemplo, nos canteiros da horta, não chega em temperaturas tão altas, mas ainda assim aquece. Tanto que hoje de manhã eu observei isso lá, os canteiros de hortaliças saindo ali, aquele vapor de calor saindo de dentro do canteiro. Então, a decomposição dessa matéria orgânica, né, a partir da vida do solo, quando ela faz essa decomposição, ela produz energia, produz calor. Isso também libera calor para o ambiente, aumenta a temperatura do ar e diminui o ponto de congelamento, né, da água. Então, eu acho que em função disso, que a gente não tem esse problema com geada aqui na horta. Nunca tivemos perda de produtividade. Então fica aí uma dica muito importante, né? Mais um motivo para a gente aplicar a cobertura morta, utilizar a matéria orgânica. A gente poderia fazer um vídeo assim de 2 horas falando dos benefícios da cobertura morta e da matéria orgânica no sistema de produção, principalmente na horticultura, né? Em todo sistema de produção, mas na horticultura traz uma série de benefícios para quem trabalha com horta aí. Então fica essa dica, né, para a gente poder usar.